Olá, pessoal! Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai começar aqui mais uma aula dessa sequência, né, que a gente está fazendo. E hoje eu trouxe aqui para vocês um tema que a gente fala muito, na verdade, né, quem acompanha no Instagram, quem já é aluno de algum curso, a gente fala muito sobre isso. E faz total sentido também trazer para cá, trazer para esse curso gratuito, para essa sequência gratuita de conteúdos, né, de aulas, que é a observação e o treinamento da mente. Então, hoje a gente vai falar aqui, nesse período, a gente vai ter essa conversa sobre a importância, né, desse treinamento mental, esse treinamento de auto-observação, a observação sem julgamento. O que é, de fato, né, a gente olhar para a nossa mente como espectador e simplesmente testemunhar aquilo que está acontecendo sem precisar se envolver. A gente vai falar por que isso é importante, por que é importante, né, a gente aprimorar essa nossa capacidade, como é que a gente começa, quais são os benefícios, o que vai acontecer se a gente não buscar ter essa prática, né, de observação mental, como é que isso impacta nas nossas emoções, como é que isso impacta nos nossos comportamentos e no nosso equilíbrio interior. Então, como vocês já sabem, eu tenho trazido perguntas, né, para a gente poder aprofundar e para deixar esse conteúdo mais organizado para vocês. Então, vamos começar, tá bom? A observação e o treinamento da mente. Gabi, conte uma história que fale sobre o poder da observação. Como é que a gente pode, né, ilustrar o que é isso? Ilustrar como é que isso acontece, né? Como é que isso se desenvolve. Então, eu vou contar um pouco da minha história, assim, quando eu comecei a meditar. Mas não só, né? Quando eu comecei a meditar, esse período para mim, um período de quando eu tinha ali 19 para 20 anos, foi um período muito transformador e muito introspectivo da minha vida. Foi um momento que eu busquei muito autoconhecimento, muito o desenvolvimento pessoal, e a meditação fez parte desse período e, obviamente, foi importantíssima. Considero realmente que a meditação foi, nesse período para mim, foi um divisor de águas total, assim, na minha vida. Então, quando eu comecei, né, essa busca pelo autoconhecimento, que me chamou, assim, muito a atenção, e eu comecei a meditar, eu comecei a cada vez mais me envolver com esses temas, eu estava vivendo um período que acredito que a maior parte das pessoas vivam, né, nessa fase de adolescência, início de vida adulta, quando a gente começa a ter que lidar, né, com a realidade das coisas, quando a gente começa a ter que ter mais responsabilidade das coisas, né, a gente começa a lembrar que era tão fácil aquela vida de colégio, quando a nossa única responsabilidade era ir para o colégio, estudar, tirar notas boas, enfim. É uma fase, né, que a gente lida com muitas pressões da família, pressões da sociedade, ter que arrumar emprego, ter que resolver o que vai fazer da vida, ter que entender, né, o que eu vou querer da minha vida com 19 anos de idade. Então, eu lidava com essa pressão, assim como muitas pessoas, né, lidam agora. Tenho certeza que eu tenho aí pessoas assistindo e muitos alunos, inclusive, dos cursos, que têm essa faixa etária também, que já estão nessa busca. Então, assim, é um período conturbado, né? E a minha mente, vocês, quem já me acompanha, vocês veem que eu sou uma pessoa acelerada, né? A aceleração não é necessariamente ansiedade, né? Hoje em dia eu consigo ser acelerada sem ser ansiosa. Mas antigamente eu era acelerada e era ansiosa. Por quê? Porque eu sempre tive muita coisa na minha cabeça, muita coisa na minha mente, muito pensamento. Eu sempre lidei com um excesso de pensamentos. E sempre tive essas mesmas indagações e questionamentos. Como é que eu faço para parar de pensar? Como é que eu faço para não pensar em nada? Né? Que hoje nós sabemos que isso é um mito. E a meditação vem justamente como um treinamento para que a gente possa observar cada julgamento sem precisar se envolver com ele. Mas eu vivia, né? Eu vivia isso na prática. Ter que lidar com esse aglomerado de pensamentos e não saber o que fazer com eles, e vira tudo uma confusão mental, né? Eu gosto de falar, vira tudo um bololô mental, e a gente não sabe muito bem como lidar com aquilo, e aquilo vai gerando cada vez uma ansiedade maior, e angústia, e realmente essa sensação de confusão na nossa vida.
E eu lembro claramente que era uma confusão que eu vivia. Eu vivia numa confusão mental. Lidando, né, com todas essas questões e precisando lidar com essas responsabilidades, ao mesmo tempo sem saber para onde ir, sem saber o que eu queria fazer na minha vida, e tendo que arrumar emprego, tendo que ajudar em casa, tendo que fazer um monte de coisa, sendo que eu não estava conseguindo nem lidar comigo mesma. Então foi um momento que eu falei assim, cara, não dá, tipo, eu tenho que, alguma coisa eu vou ter que fazer, né? Então eu comecei a me aprofundar, comecei a estudar, comecei a meditar, e a meditação me deu essa nova percepção sobre a minha mente, né? Com a meditação, eu consegui começar a treinar a minha mente, a treinar essa observação dos meus pensamentos, que basicamente começou dessa forma. Eu aprendi que eu poderia simplesmente observar o que estava acontecendo na minha mente. Eu não precisava me envolver com aquilo. A gente não precisa criar um reconhecimento. Gente, não só com a meditação, mas também com muita leitura. Também muita leitura. Foi um período que eu li muitos livros que me abriram assim também muito a mente para esse sentido. A gente não precisa se reconhecer nos nossos pensamentos, se identificar, criar essa identificação, tá? É uma identificação no sentido de identidade. Eu não preciso doar a minha identidade para aquele pensamento. Eu posso ter um pensamento, mas ele não necessariamente precisa ser meu, da minha essência, da minha essência. A gente pode considerar que a gente tem aí a nossa essência e a gente tem aquela vozinha ali do ego, né? Que a gente pode chamar também do aquele diabinho que fica na nossa cabeça falando um monte de coisa, aquele barulhinho mental. E não necessariamente os nossos pensamentos, né, todos os nossos pensamentos, são da nossa essência. Se eles não são da minha essência, não fazem parte, né, do meu eu mais profundo, eu não preciso me identificar com eles. Logo, eu posso criar um distanciamento. Eu posso criar um afastamento e me colocar em terceira pessoa e olhar para aquilo de fora, sem precisar aceitar que aquilo ali é meu. Mas isso é muito importante de entender, porque não aceitar que ele é meu não significa que eu tenha que ficar criando uma luta, uma resistência contra ele. Como assim, Gabi? Criar uma resistência contra esses pensamentos seria dar uma energia negativa, uma energia contra. Que seria, por exemplo, falar, não, eu não quero ter esse pensamento, eu não posso ter esse pensamento não é meu, vai embora pensamento, vai embora pensamento. Isso é dar energia a um pensamento. Quando você dá a sua energia para um pensamento, você dá a sua atenção para esse pensamento, você está dando força para ele. Considera que isso é o alimento dele. Então ele vai continuar crescendo, ele vai continuar evoluindo, vai continuar se desenvolvendo e vai desencadear aí uma série de novos pensamentos e novas emoções, sensações, sentimentos que vão condicionar também as suas ações, os seus comportamentos. Então, nessa minha época de estudos e aprendizados e meditação, eu aprendi exatamente isso, que eu não preciso me identificar com esses pensamentos, eu simplesmente posso me distanciar, aceitar que eles estão ali, entender que está tudo bem eles estarem ali, mas eu não preciso me doar para eles. Eles vão embora, desde que eu não dê minha energia para eles. Então, essa é a minha história de como eu comecei essa prática, tá bom? Gabi, por que é importante aprender a observar? Gente, a gente vive, né, num mundo que não é o mesmo mundo de 10 anos atrás, não é o mesmo mundo de 20, de 30, de 50 anos atrás. Hoje em dia a gente lida com uma quantidade de estímulos e urgências do mundo contemporâneo que a nossa mente simplesmente não sabe lidar. Não sabe lidar. Então, né, os nossos antepassados, mesmo os nossos pais, eles não tinham isso que a gente tem agora. Eu estou aqui com vocês, meu celular está ali carregando, meu celular tá no silencioso, mas ele está vibrando em algum momento, e ao mesmo tempo eu estou vendo notificações aqui no meu computador. Né? A gente não existia essa quantidade de estímulos. Isso que eu estou falando para vocês é apenas um exemplo muito pequeno, porque a gente sabe que, na verdade, essa quantidade de estímulos vai muito mais além do que uma notificação aqui e o celular vibrando. Então, assim, a nossa mente simplesmente não consegue lidar com tudo isso. Então é muito normal e natural
que a gente cada vez mais fique mais conectado com o exterior e distanciado de nós mesmos. Conectado com o exterior e longe da nossa essência. Por isso que muita gente tem essa sensação realmente de desconexão. De que alguma coisa está fora do lugar, alguma coisa não está bem, alguma coisa não está certa. Normalmente aí é um chamado para um despertar, é muito do que eu sentia lá quando eu comecei, quando eu tinha 19, 20 anos, eu sentia que alguma coisa estava muito errada, que eu realmente precisava estudar. E essa intenção de estudar, de me aprofundar, foi me conectando, enfim, e hoje estamos aqui. Então, gente, o que acontece, né? A nossa mente, ela pensa, ponto. Então a gente sabe, porque eu canso de falar isso para vocês, é um mito a gente achar que o objetivo da meditação é a ausência de pensamentos, é não pensar em nada. Isso é um mito. Isso, gente, não vai acontecer, né? Eu não quero chegar aqui para vocês e falar, olha, meditem, porque vocês vão conseguir ficar sem pensar em nada. Porque não é verdade. A gente está meditando e a nossa mente ela vai continuar buscando outros pensamentos. Né? Nossa mente está vivendo no passado, ela está revivendo memórias, a nossa mente está no futuro, está criando coisas que não aconteceram, está projetando coisas que não aconteceram. Ela está em todos os lugares, né? Menos aqui, no momento presente. E então vai acontecer da gente, durante a meditação, aparecer um pensamento. Mas não significa que esse pensamento vai te dominar para sempre. Não significa que ele vai ter sempre força para você. Quem começa a meditar pode até sentir que no início, né, da meditação aparece muita coisa e é difícil voltar para o ponto de equilíbrio, né, da meditação, para o objeto de concentração da meditação. Mas depois, com a prática, mesmo com os pensamentos aparecendo, a gente percebe que esse pensamento já não tem força. Então, não é que a gente alcance ali um estado de ausência de pensamento. É que aquele pensamento, com prática, ele já tem tão pouca força que não há necessidade nem dele estar ali. Então, ele vem. Mas assim como ele vem, ele vai muito rapidamente. Porque aquilo ali já não prende mais a nossa atenção, não prende mais o nosso foco. A gente aprende a aceitar que ele está ali, a entender que ele está ali, e a gente fala, ok, obrigada por aparecer, vou continuar aqui na minha meditação. Então aquilo não te afeta mais. E é isso que dá tranquilidade, é isso que dá paz. Tá? Isso muitas vezes pode parecer uma quase ausência de pensamento. Tá bom? Porque, gente, esse é um fato. A gente pensa o tempo todo e a gente não tem qualquer controle sobre isso, né? A gente não escolhe quais são os pensamentos que vão aparecer na nossa mente. A gente não escolhe isso. E gente, a maior parte dos nossos milhares e milhares de pensamentos por dia, a gente nem sequer sabe deles. A gente nem sequer tem consciência de que esses pensamentos estão acontecendo. Então, a gente não tem realmente controle sobre isso. Mas a gente tem, sim, controle do que fica na nossa mente. Do que fica na nossa mente e para onde vai a nossa energia. Então, eu posso não conseguir escolher qual é o pensamento que surge, mas eu escolho, sim, para onde eu direciono o meu foco. Conseguiram entender? Tenho aqui 1 trilhão de pensamentos pairando na minha mente. Eles estão ali. Não posso fazer nada. Eles estão ali. Agora, para qual deles eu vou direcionar a minha atenção? Para qual deles? Se o que eu foco expande, o que eu quero expandir? Qual é o grupo de pensamentos que eu quero expandir? Para onde eu vou direcionar a minha energia? Não é? Se damos atenção a um pensamento, rapidamente esse pensamento vai começar a criar forma. Esse pensamento vai trazer imagens mentais, vai trazer visualizações, vai trazer diálogos imaginários. E essas imagens mentais, né, que a gente vai criando, são filmes, né? Às vezes a gente cria uma novela mental com personagens, com diálogos, com cenas. A gente sente aquilo. Muitas vezes a gente pode até chorar e rir com essas visualizações que a gente cria, né? O nosso cérebro, ele entende que aquilo ali está acontecendo naquele momento, porque o nosso cérebro, ele não diferencia o que é real do que é imaginado. Então, aquilo ali para o cérebro é real. E por causa disso, né, pelo cérebro entender que aquilo ali é real, está acontecendo, a gente começa a se sentir como se a gente estivesse, de fato, vivenciando aquilo.
E só que grande parte disso a gente nem sequer percebe que está acontecendo, né? Grande parte está acontecendo de forma inconsciente. Por isso é muito importante que a gente esteja o tempo inteiro vigilante, né? E que a gente tenha a intenção de praticar esse estado de presença, esse estado de observação e esse estado de vigilância mental. Isso é um treino diário, é treinado dia após dia. Com a prática a gente vai melhorando. Mas é por causa desse fluxo que durante o dia, né, muito também disso acontecer muito no inconsciente, é por causa disso que a gente vai naturalmente reagindo de forma automática a tudo que vai acontecendo ao nosso redor, né? Então, vem de forma aleatória, né? A gente vai tendo um monte de sentimento quando a gente não percebe que esses sentimentos estão começando em pensamentos que a gente não observou que estavam ali, em pensamentos que estavam ali atuando na nossa mente e que a gente simplesmente deixou que aquilo ali criasse uma vida própria, não é? E por causa disso a gente acaba tendo reações desreguladas, reações impulsivas, comportamentos que a gente não quer ter, tudo começa na nossa mente. Então, isso vai prejudicando, né, a nossa saúde mental e afetando também negativamente as pessoas que estão à nossa volta. E então isso vai acontecer quando a gente, né, não cuidar e não observar o que está de fato acontecendo na nossa mente. Então é por isso que é muito importante, gente, a gente estar sempre atento e vigilante aos nossos pensamentos, sentimentos e ações. Tudo vai ter início na nossa mente. Tá bom? E ter essa consciência de que é possível sim treinar a nossa mente para que ela não seja inundada por pensamentos nocivos. Ok? Mais uma perguntinha então. Gabi, por onde eu posso começar? Bom, gente, esse processo, né, de ganho de consciência da nossa própria mente é semelhante ao do corpo, tá bem? O que significa? Que a gente tem que praticar, a gente tem que fazer exercício, a gente tem que exercitar. Então, a gente precisa treinar os nossos pensamentos e treinar esse novo estado de vigilância, de estar consciente. Então, para a gente desenvolver essa autoobservação, a gente precisa prestar atenção no que a gente faz, no que a gente pensa no nosso dia a dia. Isso significa estar inteiro, presente em cada situação. Então, o primeiro estágio para a gente acessar os nossos pensamentos e trazer a nossa atenção para o presente é aprender a nos concentrarmos em uma coisa de cada vez e treinar a mente para isso. Porque quando a gente dirige a nossa atenção para o nosso interior, a gente consegue observar o que está acontecendo ali no nosso pensamento. Então, por isso, quando a gente começa, né, a praticar essa autoobservação, é mais produtivo observar os nossos centros, né, intelectual e emocional, ou seja, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, porque são através deles que a gente vai conseguir perceber mais claramente os nossos impulsos agindo. Por quê? Porque os meus pensamentos e os meus sentimentos, eles vão se transformar num comportamento, num padrão, né, num padrão repetitivo, numa forma que eu estou agindo, numa atitude que eu estou tendo. Eles vão começar nos pensamentos e sentimentos. Então, a gente consegue sim direcionar a nossa atenção para dentro, para começar a perceber o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando. Agora, essa prática diária, né, de observação vai exigir da gente uma disciplina que pode ser cansativa e dolorosa, porque a gente vai ter que lidar com a gente vai ter que lidar com muitas coisas que estão dentro da gente que a gente não quer lidar. A gente não quer ter que ver essa parte negativa, essa sombra. Então é um pouco doloroso. Vai precisar ali de uma certa coragem, que a gente vai reconhecer as nossas características que estão ali, as nossas maneiras que estão ali, características que a gente tem que melhorar. A gente vai assumir pra gente coisas que a gente fez, coisas que a gente está fazendo, padrões que a gente está tendo e que antes a gente estava querendo ou negar, fingir que não estava acontecendo nada, fingir que não estava existindo. Só que essa é a única forma que existe de transformar, não é? A gente precisa, primeiro, tomar conhecimento dessas coisas para que depois a gente possa substituir
pela parte boa, pela parte positiva, né? Pelas qualidades, características e novos padrões e novos comportamentos que a gente considera positivo. Ou seja, para transformar, a gente tem que conhecer. Precisamos reconhecer, ver, assumir, trazer para a luz da consciência. E para isso a gente precisa observar, a gente precisa estar presente na nossa mente e no nosso interior. A gente tem sempre que manter uma atitude de paciência, resiliência e persistência, gente, porque é um processo dia após dia, é um exercício, é uma prática diária, é um exercício que vai requerer de nós um esforço contínuo de treinamento da mente. Então é muito importante a gente ter uma mente pacífica, porque se a gente mantiver, né, esse estado mental positivo e aberto para essa nova possibilidade, né, aberto para essa nova forma de viver, vai ser muito mais fácil da gente conseguir manter essa paciência, tá bem? Manter essa paciência, manter essa persistência e manter essa resiliência. Por isso é muito importante que no primeiro momento quem não medita ainda, comece a meditar. A meditação vai amplificar demais toda essa transformação e ela já vai te trazer uma prática de observação na mente, tá bom? Gabi, quais os benefícios de treinar a mente? Gente, a partir da prática da autoobservação, a gente ganha a capacidade de prestar atenção em modelos mentais e ideias que nem imaginávamos que estavam ali. Como assim? Padrões repetitivos, gatilhos que geram um grupo de pensamentos, que vão gerar um grupo de sentimentos e emoções, que vão gerar ali um grupo de reações e comportamentos. A gente vive em padrões, tá bem? Nesses modelos e ideias, muitas vezes ideias, né, pré-concebidas sobre alguma coisa. Quando a gente começa a olhar para isso, tudo vai se desfazendo e a gente começa a ver de verdade o caminho que a gente tem que seguir ou a forma como a gente deveria estar pensando, mas não está. A gente vai começar a entender por que eu estou tendo os resultados que eu tenho, por que tal coisa acontecia comigo de forma repetitiva, por que eu estava tendo sempre o mesmo padrão comportamental. A gente começa a observar isso justamente porque a gente vai desestruturando esses modelos, esses padrões que estavam antigamente criados quando a gente não tinha qualquer presença na nossa mente, tá bom? Então, toda essa observação mental, todo esse treinamento mental vai ajudar a gente a ser mais assertivo na nossa vida, né? Tomar melhores decisões, vai auxiliar a manter o nosso equilíbrio interior, vai manter a nossa paz interior, vai manter mais a nossa serenidade, vai fazer com que a gente tenha mais autocontrole, vai fazer com que a gente consiga se reorganizar internamente, tá? E, gente, é muito incrível, assim, né, observar a mente, né? O principal benefício de treinar a mente é a gente conseguir desenvolver o dom de controlar o que toma conta dos nossos pensamentos. A gente consegue entender quais são os pensamentos e as emoções que estão governando o nosso estado interno e fazendo com que a gente reaja de tal forma aos acontecimentos cotidianos. Então, a gente consegue identificar o que nos leva a agir, o que está fazendo com que a gente seja, às vezes, né, mais violento, mais agressivo, né, grosso, tendo um outro comportamento mais inseguro, né, por exemplo. E tudo isso nos traz, né, a consideração de que quando a gente observa os nossos pensamentos, a gente está no comando da nossa mente. E a gente está no comando da nossa vida. Se eu não estou percebendo o que está acontecendo na minha mente, então eu não estou controlando de nenhuma forma a minha vida, né? Eu mal estou decidindo por mim a forma como eu vou agir. Porque são os meus pensamentos que estão decidindo por mim a forma como eu vou agir ou como eu vou me sentir. E então, com a prática, a gente consegue se antecipar nesse processo de comportamento, nesse processo de ação, nesse processo de reação. A gente consegue entender os gatilhos, os pensamentos que precedem cada sentimento, emoção e o comportamento que de fato pode estar gerando também esses pensamentos. É tudo um ciclo, é tudo um ciclo. E a maior parte das pessoas vive num padrão.
vive em voltas, vive dando as mesmas voltas. Em algum lugar a gente vai ter que quebrar esse ciclo. E esse lugar é na mente, né? Na nossa mente a gente consegue quebrar esse ciclo repetitivo. Então, o treinamento mental, ele vai trazer para a gente a capacidade de refletir mais, de decidir de forma mais assertiva, então agir com eficiência e de acordo com os nossos sentimentos mais positivos, não cedendo mais aos impulsos automáticos que estão gerando conflitos internos de forma contínua, e também conflitos externos, o que vai fazer com que as nossas relações, né, nos nossos relacionamentos, seja no meio profissional, social, familiar, tudo melhora, tá bom? E assim a gente vai ficar no comando da nossa mente, né? E não ao contrário. Gabi, e se eu optar em não fazer isso, em não fazer esse treinamento mental de observação dos pensamentos? O que pode acontecer? O que acontece na minha vida? Gente, o não treinamento mental vai desencadear pensamentos desenfreados que, trazendo cada vez mais sensações negativas, vão amplificar nossas emoções e afetar continuamente os nossos comportamentos. E antes que a gente perceba, o estresse, a ansiedade e a tristeza vão tomar conta das nossas vidas. A gente vai estar continuamente se comportando de acordo com esses sentimentos e emoções negativas que estão agindo de acordo com pensamentos desenfreados, pensamentos negativos, e aí toda a nossa vida é afetada. Por isso, né, se por alguma razão a gente optar por não desenvolver a autoobservação ou não treinarmos a nossa mente, a gente está sim sujeito a viver hipnotizado pelas circunstâncias externas e pelo mundo à nossa volta, vivendo em ciclos, nos mesmos padrões repetitivos, presos num caos interno, movidos por uma turbulência de pensamentos, uma confusão mental contínua, sentimentos e emoções negativos e confusos. É uma verdadeira confusão, um caos interno. Com isso, a gente perde a nossa energia, a gente desequilibra os nossos centros energéticos e a gente fica totalmente disposto a ter um desequilíbrio na nossa saúde física, na nossa saúde mental, afetando também as nossas relações. Então, gente, esse treinamento mental, essa autoobservação é o princípio do equilíbrio. Gabi, você tem algum exemplo de alguém que faça isso? Bom, essa prática, né, essa prática de autoobservação é uma prática realmente que é feita de forma também mais natural, já virou um hábito para as pessoas que já conseguem se manter em equilíbrio, que já vêm aí estudando há algum tempo, que estão focadas no autoconhecimento, estão focadas em se aprimorarem, já estão no estado emocional mais positivo e consistente. Porque a gente é um reflexo dos nossos pensamentos. Então, se a gente se sente mal, isso está começando na nossa mente. Então, todas as pessoas que já estão nesse caminho do autoconhecimento já estão também praticando a autoobservação. Claro que cada pessoa está no seu momento. Tem gente que está começando agora, então essa pessoa vai ter que continuar trabalhando nisso de forma mais consistente. Tem gente que já está nesse caminho do autoconhecimento, né, e da meditação há algum tempo, então para essas pessoas já é um pouco mais fácil e mais natural. Então, quem já medita ou quem está agora criando de forma consistente o hábito da meditação, já está sim praticando essa auto-observação. Porque a meditação é isso. A meditação é a observação constante, sem julgamento. Nós apenas testemunhamos. A gente não precisa se envolver com aquilo. Não há necessidade de se envolver. Se eu não doar a minha atenção, o meu tempo e a minha energia àquele pensamento, ele simplesmente não vai ter alimento para continuar existindo ali. Logo, esse pensamento ele vai se dissipar. Tudo isso vem com a prática diária, a persistência, paciência e resiliência. Gabi, o que é mais difícil?
no treinamento mental? Gente, em primeiro lugar, o primeiro desafio que vai vir dentro do treinamento mental é se manter consciente e vigilante o tempo todo. Porque no começo vai ser um pouco difícil e trabalhoso. Só que com a prática, você vai ver que se torna mais fácil, você já vai ter os seus cliques diários de parar e saber observar. Também vai ser mais natural. Depois, você já vai conseguir observar mais, estar mais presente nos seus pensamentos. Só que aí você vai ter que lidar, reconhecer e assumir, né, características e maneiras que muitas vezes estão em desacordo com os nossos próprios valores, principalmente aquelas características em nós que são mais negativas, ou a gente vai identificar padrões que a gente estava tendo que são mais negativos e que a gente passou ali bastante tempo negando aquilo, né? Uma vez que a gente não quer assumir aquilo pra gente. Então a gente acaba tendo que lidar com muitas sombras dentro de nós. Então isso também se torna um desafio. E aí vai vir também um pouco de auto-julgamento. A gente vai começar a se julgar. E como a gente já falou aqui, né, a gente tem que praticar essa observação sem julgamento. Então, que bom que essas coisas surgem. Porque com isso a gente consegue, então, praticar o contrário. Praticar o não julgamento. Praticar, deixar essas coisas virem sem que a gente nos julgue, né? A gente simplesmente aceita. A gente aceita o que vem. A gente aceita o que vem, a gente testemunha aquilo que vem, a gente não joga a nossa energia para aquilo. E aí a gente segue em frente. A gente segue em frente, obviamente, quebrando esse padrão, quebrando esse ciclo e aprendendo, né? Evoluindo, seguindo em frente, fazendo a cada dia o melhor que a gente puder. Gabi, você tem um passo a passo de como fazer isso? Gente, primeiro de tudo, entenda que no início, na maior parte do tempo, você não vai estar presente e consciente dos seus pensamentos. Então, você vai precisar se dar estímulos constantemente para se lembrar de fazer a pausa da observação. Eu, por exemplo, quando eu comecei essa prática, eu colocava alarmes no celular, eu colocava post-its pela casa e os mais variados tipos de lembrete para treinar o meu cérebro a fazer essa pausa. Então, faça isso, né? Vê para você qual que é a melhor forma de você se lembrar de praticar. Você pode colocar uma imagem no fundo da tela, né, do seu computador, no fundo da tela do seu celular, alguma coisa que vai fazer com que você lembre o tempo inteiro. Praticar sua mente para cada vez que você for beber água, por exemplo, você parar para observar. Então, toda vez que você se lembrar que você tem que observar, que fazer a pausa da observação, você vai parar e olhar aquilo que está dentro de você. E você pode se perguntar o seguinte: o que estou pensando agora? Quais são os pensamentos que estão na minha mente? E olhe para esses pensamentos. Você vai ver um por um. Você vai classificar um por um, como se você fosse um espectador. Como se você estivesse sentado na sala de cinema, olhando lá para a tela, para o telão. Você pode identificar um pagamento sobre uma conta que você tem que pagar, um projeto que você tem que fazer, as contas do mês, o que você vai fazer para jantar. É muito importante que você olhe para esses pensamentos e você veja. E você veja cada um que está ali. Você dê nome para esse pensamento. O que é esse pensamento? Detalha. Essa é a prática. Olha, aqui tem um pensamento sobre o trabalho que eu tenho que fazer daqui a 1 hora. Tá bem? Quando você estiver fazendo isso, né, perceba que você não precisa se envolver com cada um desses pensamentos. Eles simplesmente estão ali e você está simplesmente observando. É muito mais leve fazer isso do que se envolver com cada um dos nossos pensamentos. Gente, pensa no desgaste mental se você fosse se envolver com cada um dos seus pensamentos. Milhares e milhares e milhares de pensamentos por dia. Imagina você se envolvendo com cada um deles. É impossível. É impossível. Então, assim, escolhe muito bem com qual é o pensamento que você vai se envolver. E aquele que não fizer sentido para você se envolver, deixa ele passar. Deixa ele ir embora. Ou então olha para ele
de forma, né, objetiva, assim, em terceira pessoa. Olha para ele de fora. Deixa o pensamento acontecendo ali e olha para ele como se você fosse um espectador na sala do cinema. Olha para ele. Você não precisa se envolver com todos os seus pensamentos. Agora, né, se forem pensamentos negativos muito persistentes, medite. Medite, medite, medite. E durante a sua meditação, visualize esses pensamentos como nuvens. Essas nuvens vêm, elas vão. Você não precisa fazer nada a respeito, né? Pensa você deitado na grama de um parque, olhando para o céu. Um monte de nuvem. Você está ali deitadinho. E as nuvens estão passando. Ela vem, ela muda de forma, ela vai embora. Aí vem outra. A mesma coisa é com os pensamentos. Eles vêm e eles vão, desde que você não coloque sua energia neles. Agora, se está passando ali um pensamento, você escolhe focar nele, é óbvio que ele vai vir para você. É óbvio que ele vai começar a crescer. Ele vai criar filmes mentais, diálogos mentais. Ele vai te levar para uma memória lá de trás, uma memória que te faz mal. E ele vai começar a te trazer sentimentos. Aí, de repente, quando você vê, você está querendo tomar uma atitude em relação àquilo. Calma. Cuidado. Cuidado para não entrar nesse ciclo de um pensamento negativo. Deixa ele passar como uma nuvem. Deixa ele passar. Aceita esse pensamento. Você pode conversar com ele. Oi, pensamento. Tudo bem? Eu aceito que você está aqui. Eu entendo que você esteja aqui. Te agradeço. Então, pode ir embora. Pode ir embora porque minha essência, eu vou continuar aqui, em paz. Então, pode ir embora. Isso é uma prática. Não estou falando, tenho falado isso com vocês desde a nossa primeira aula. Não é da noite para o dia. Não é amanhã que vocês vão estar feras fazendo isso. Tá bem? Não é. Agora, quem vai começar a praticar hoje, te garanto que daqui a 2 semanas você vai estar bem melhor. Quem já pratica isso há algum tempo, te garanto que daqui a 2 semanas você vai estar incrivelmente melhor. Tenham paciência e persistência e resiliência. Porque vai ter um momento que não vai dar certo. Vai ter um momento que você vai perceber só depois. Só depois que você já tiver, né, se entregue para aquele pensamento negativo, já está ali sofrendo, já está ali criando filmes sobre o futuro. Depois que você vai perceber, caraca, eu estou aqui o dia inteiro nesse pensamento, cara. Aí você vai perceber, puxa, errei, não consegui. Então aí você tem que ter resiliência. Resiliência para, ok, vamos recomeçar então. Tudo bem, sem julgamento. Não se julga, não se julga. Você tem a sua resiliência, você veio para cá e você, voltei. Percebi, isso veio da consciência. Percebi que eu tô um dia inteiro aqui sofrendo por causa de um pensamento que eu dei minha energia. Percebi. E voltei. Isso é uma prática. Prática. Pratiquem. Gente, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Gratidão pela presença. A nossa próxima aula também vai estar muito boa. Não percam, tá? Continuem aqui comigo. Isso é também importante, né? Se você conhece alguém que acha que pode gostar também dessa aula, pode enviar o link também. Pode enviar o link da aula 1 também, direto, né? Se a pessoa quiser acompanhar desde o início, pode enviar. Pode mandar o grupo do Telegram também, se você está acompanhando no Telegram. Se você está acompanhando no YouTube, manda o link. Quem está acompanhando do Instagram, pode mandar o perfil ou o link também. Tá bom, gente? Gratidão demais. Obrigada. E é isso. Então, a gente se vê na próxima aula. Beijo para vocês. Fiquem bem.